Pessoal, boa noite. Eu acredito que está bacana, quem está no fundo, todo mundo está me ouvindo, está de boa? Então, beleza. Meu nome é Conte, eu sou professor aqui na faculdade, quero agradecer a presença de vocês, acho que alguns de vocês, pelo menos algumas faces eu já identifiquei aí, a gente já deve ter se encontrado em algum momento da trajetória de vocês. Quero realmente agradecer pela presença de todos, por confiarem no trabalho da faculdade, por aceitarem o nosso convite e porque vocês estão aqui, é por isso que a gente faz essas coisas. Quero agradecer o povo da faculdade que faz tudo acontecer e que ajuda a gente, Patrícia e o Lucas do comercial, que estão sempre em contato com as escolas, convidando, chamando, ligando, mandando um zap para vocês, para lembrar que vocês têm que vir. O Edmilson que está lá no fundo, que cuida de fazer tudo funcionar aqui na sala. O Rodrigo que está aqui na frente, escondido, que está gravando, porque vai ser disponibilizado o arquivo, não é isso, Rodrigo, na página da faculdade. E a Nathalie que está aqui, que vai mexer aí com as redes sociais, daqui a pouco vocês estão curtindo, compartilhando esses trem todos aí. Vocês receberam o material do nosso vestibular já, a gente aproveitou para deixar isso com vocês, já temos as informações do vestibular aí, quem tiver interesse já fica com essa informação, que vai começar dia 1º de outubro a inscrição para o nosso vestibular. No final vai ter sorteio, Patrícia, de 3 camisetas. Então o pessoal vai pedir para vocês as informações aí para poder fazer o sorteio, porque é o sisteminha que a gente passa colhendo os dados, é que faz o sorteio. Pessoal, a ideia hoje é, de forma bastante objetiva, conversar um pouquinho sobre a questão ambiental. Eu fui convidado para vir falar com vocês porque eu sou professor de Direito Ambiental aqui na faculdade e estudo a questão há algum tempo. Quem está aí, já fez Enem mais de uma vez, sabe que meio ambiente é sempre uma das questões que aparece como um possível tema da questão ambiental. Pessoalmente, eu não acredito que um tema específico sobre o problema que a gente está vivendo e que sábado a gente discutiu aqui, né, a questão das queimadas, essa polêmica da Amazônia, financiamento externo, questões de ordem política, não acredito que isso vá ser abordado de forma específica. Tem outros vários tantos temas. E aí a gente não teria condição de abordar, vamos tratar de camada de ozônio, vamos falar de aquecimento global, vamos falar das queimadas, a gente não teria condição, não teria tempo. Então a minha proposta aqui hoje para vocês é ajudar vocês com argumentos que possam ser usados na construção da relação de vocês depois. Principalmente ao final, uma proposta que permita a vocês apresentar uma solução, uma proposição de construção de uma solução para um problema que eventualmente possa ser apresentado para vocês na questão ambiental. Então a gente vai começar buscando entender aí um conceito multidisciplinar de meio ambiente. Tá? A minha intenção não é trabalhar com foco no direito, é fazer uma conversa multidisciplinar. Tem uma questão do direito que eu vou trazer aí para vocês daqui a pouco, mas veja, é bastante tranquilo hoje que a gente pode tratar meio ambiente para quem, como eu, gosta de figura, de imagem. Eu sou um cara que precisa muito visual para poder aprender. É muito tranquilo hoje que esse conceito aqui de rede ou de teia é bastante adequado para a gente entender a questão de meio ambiente. E algumas palavras ou alguns conceitos são importantes que a gente guarde. Não decorem conceitos para prova nenhuma na vida de vocês. Tá? Eu sei que já na prova do Enem, já que nós estamos falando de Enem, algumas matérias exigem que vocês decorem, por exemplo, fórmulas. Aí não tem jeito. Tá? Você vai decorar a fórmula, vai decorar um monte de conceito? Não. Entenda o conceito. Se você entender um conceito, você vai poder usar ele sempre e vai usar sempre de forma adequada. Então a questão ambiental a gente vê aqui como esse desenho, pode a gente chamar de rede ou de teia, como queiram, que mostra bem para a gente como funciona. Primeiro, não tem ordem, não existe hierarquia. Essas duas ideias são muito importantes. Meio ambiente funciona de forma desordenada no primeiro momento, dentro do conceito de
Ah, o que vem primeiro de uma hierarquia? Não, a mais importante é a água, depois vem a flora, e depois vem a fauna, e vem o solo, depois vem o ar. Não tem isso, gente. Meio ambiente é esta rede de elementos que se relacionam sem nenhuma ordem. Relações que são constantes, são dinâmicas, tem muito movimento. Isso aqui é caótico, é o tempo todo relacionamento, porque não dá para separar nenhum dos elementos do meio ambiente e dizer assim, olha, eu vou cuidar só desse elemento. Só um exemplo para a gente entender esse raciocínio que eu estou passando para vocês e o conceito que a gente está trabalhando. Quando eu penso em cuidar dos recursos hídricos, cuidar da água, eu vou buscar numa lei chamada Código Florestal uma questão que fala lá assim, se eu tiver uma fonte de água, uma mina, que comumente a gente chama de mina, se tiver uma fonte de água que não precisa ser perene, eu tenho que, num raio de 50 metros ao redor dela, cuidar da vegetação nativa daquele lugar. E se não tiver vegetação, eu tenho que recompor a vegetação, porque isso vai garantir a qualidade da água. Mas espera aí, eu estou cuidando da água ou estou cuidando da flora? Por que eu tenho que ter vegetação para garantir a qualidade da água? Então, se eu preciso ter vegetação, eu preciso ter um solo bacana, porque se o solo não estiver bom, não vai adiantar eu plantar um monte de muda de árvore nativa, porque elas não vão crescer. Para que um trecho tão extenso, porque se vocês pensarem num raio de 50 metros, um círculo de 50 metros de raio, melhor colocando, né? Por isso que eu vim fazer direito e não exatas. Mas se vocês pensarem num círculo de 50 metros de raio, é grande pra caramba. Cabe ervinha para mais de metro lá dentro. Tá? Então, para que aquela vegetação esteja bacana, eu preciso da fauna. Porque os animais são muito importantes para a polinização, para transportar as sementes, para fazer com que novas espécies cresçam, nasçam. Mas peraí, quando você falou um negócio sobre água, você já falou da fauna, falou da flora, falou do solo. Então veja que não dá para separar. Está numa lei que chama Código Florestal e está falando que a partir de uma fonte de água eu tenho que repensar e restaurar a floresta. E eu já falei que tem o solo, que tem a fauna. Se o ar estiver poluído, não vai adiantar nada eu cuidar disso. Então veja, por isso esta ideia aqui. Relacionamento constante entre os elementos, sem nenhuma ordem. A água precisa da flora, que precisa da fauna, que precisa do solo, que precisa... Não é assim, é desse jeito. Não dá aqui nesse conceito para a gente imaginar onde começa, onde termina, o que é mais importante, onde que tem o primeiro elemento, onde não, e eles se relacionam a depender da sua necessidade. E aí vem um grande lance que é fundamental para a gente entender a questão ambiental, é essa palavra aqui, ó. Essas relações têm que ser equilibradas. Porque é o resultado dessas relações equilibradas que garante a condição de vida no planeta. Infelizmente, tem um elemento desses todos que atua e causa desequilíbrio, que é o ser humano. É o único dos elementos que compõe o meio ambiente que causa desequilíbrio. E aí nós vamos entender também, vamos ver por que desequilíbrio. Então, do conceito de meio ambiente, para que vocês trabalhem essa questão, a complexidade, a falta de hierarquia, não dá para dizer qual que é mais importante, então não tem hierarquia, não dá para classificar esse movimento que é muito constante e fundamentalmente que o equilíbrio dessas relações é que garante a condição de vida no planeta Terra. Isso é fundamental para o nosso trabalho. Esse é o conceito que vai estar presente na nossa discussão o tempo todo hoje. O problema da questão ambiental hoje é que, e a valorização da questão ambiental, nós vivemos hoje numa situação de enorme desequilíbrio na nossa relação com o meio ambiente. E aí nós vamos ver quais são as razões para esse desequilíbrio. São três fundamentalmente.
Eu não vou me prender aqui com vocês em datas, em épocas específicas, em amarrar do ponto de vista da evolução da história da humanidade essas questões. Tá? Vou fazer uma referência só à data. Vocês que estão com a história muito mais fresca na cabeça, porque estão estudando para a prova do Enem, que é daqui 2 meses, menos até, vocês vão saber situar muito melhor. O que interessa aqui é a gente entender esses movimentos ao longo da evolução da humanidade e a relação desses 3 movimentos, e aí eles causaram um enorme desequilíbrio. O primeiro desses movimentos: tem muita gente no mundo, é gente demais, e olha como é que cresce. Olha, em 1990 nós tínhamos já 5,3 bilhões de pessoas no mundo, 2017 7,6, e aí são projeções para 2030, 2050, 2100. Pessoal, há uma corrente de demógrafos norte-americanos que dizem o seguinte: o número mágico de equilíbrio do número de pessoas no planeta é 4 bilhões. O ideal seria a gente ter no máximo 4 bilhões de pessoas no planeta Terra. A gente já está quase no dobro disso, olha. É gente demais. E pensem no seguinte: é gente que precisa todo dia usar água, se alimentar. É gente que todo dia produz lixo. Dado não atualizado, porque eu vim bem na correria, mas o número oficial de produção de lixo de cada brasileiro até o ano passado era de 1,240 kg e poucas gramas por dia, todo dia. Para vocês terem uma ideia, isso em Pouso Alegre, uma cidade de 140 mil habitantes, representa 170 toneladas de lixo todo dia, de domingo a domingo. É muita gente que precisa morar, precisa se locomover, precisa se alimentar. Então vejam o impacto que isso causa no planeta. Impacto é uma palavra importante também para quem está pensando na questão ambiental. Impacto é toda consequência da ação humana no meio ambiente. Impacto pode ser positivo ou negativo. Por que que a gente tem uma situação de desequilíbrio hoje? Porque nós temos muito mais impacto negativo do que positivo. Quando eu faço uma atividade de coleta seletiva e reciclagem, isso é um impacto positivo. Quando eu deixo o lixo na porta da minha casa para levar para algum lugar, isso pode ser um impacto negativo. Quando eu gero muito lixo, isso é um impacto negativo. E por aí vai. Olha, de acordo com a ONU, gente, quais são as necessidades e os impactos, portanto, que isso vai causar para o planeta em 2030, de acordo com essas projeções aqui, 8,6 bilhões de pessoas. Nós vamos precisar de 50% a mais de energia em relação ao que era em 2014. E olha, em 2014, 768 milhões de pessoas não tinham acesso à água tratada. Hoje é muito mais. Hoje nós já estamos acima de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas sem acesso a um mínimo que é de 50 litros de água por dia para ter uma condição de dignidade mínima de vida. Ou se vocês preferirem, uma vida minimamente digna. 50 litros de água pelo menos por dia. A gente precisaria ter 1,1 bilhão de pessoas. Hoje não tem. Tá aqui, ó. Precisamos ter mais 40% de água. 2,5 bilhões de pessoas têm condições sanitárias ruins ou péssimas. Daqui a pouco vai aparecer um dado aí importantíssimo para vocês, que é muito legal se vocês quiserem usar no argumento, a depender de como vai ser a discussão que será proposta, que é quanto a gente economiza em tratamento de saúde se a gente investir em tratamento de água. Mais 35% de alimentos. 1,3 bilhão de pessoas não têm acesso à eletricidade. A questão ambiental passa por uma necessidade da gente repensar o nosso padrão de vida, e vocês vão ver a consequência disso já já. Segundo elemento, ou segunda razão do desequilíbrio: esse tanto de gente aqui mora
fundamentalmente num lugar, na cidade. Desde meados de 2010, a população mundial é predominantemente urbana. Até meados de 2010 era predominantemente rural. A gente vive na cidade, vive numa cidade que não foi planejada, que não tem a infraestrutura necessária, que cresceu de forma desordenada, que não está preparado para receber tanta gente. Todo mundo aqui é de Pouso Alegre ou tem gente de fora? Todo mundo de Pouso Alegre? De fora? Tá, cidades menores que Pouso Alegre? Então tá. Mas vocês convivem aqui em Pouso Alegre provavelmente. Vocês já tentaram ir no centro de Pouso Alegre no sábado de manhã? Não consegue. Ah, Conte, mas no sábado de manhã vem um monte de gente. Então tá bom. Hoje, daqui 2h30, hoje é terça-feira, dia... Ajuda, obrigado. 17 de setembro, nós vivemos numa cidade de porte médio, classificação do IBGE, Pouso Alegre, porte médio, em torno de 140, um pouquinho mais, 140 mil habitantes. A galera da faculdade vai sair, hoje não, porque hoje tem prova, mas se fosse um dia normal de aula, significa que tem muita gente. Ah, tá gravando aí, moço? Tem muita gente estudando e fazendo prova, senão eu perco meu emprego. Olha só, mas se não fosse prova, 10h30, o povo ia ficar tudo engarrafado aqui na porta da faculdade. Nossa, dá tamanho de Pouso Alegre, você fala engarrafamento, você é louco, Conte. Vem aqui, olha, 11h30, quando acaba a aula da manhã, tem esse problema também. E tirando uns 30% dos nossos alunos que estarão em vans e ônibus, porque vieram de fora, o resto da galera está tudo parado, uma pessoa em cada carro. De vez em quando você vai achar 2 pessoas, 3, ó. Se tiver um de 3, a gente já pode dar um prêmio. Mas normalmente tem uma pessoa em cada carro. Isso é um absurdo. Do ponto de vista de meio ambiente, de vida na cidade, isso é um absurdo. Gente, cada ranking, dependendo do que vocês consultarem, vai trazer uma diferença. É mais ou menos unânime, dependendo do ranking, que Tóquio é a maior cidade do mundo, tá? Então nós temos 37 milhões de pessoas vivendo em Tóquio. Depois vem Jakarta na Indonésia, por esse conceito, 31 milhões, Delhi com 24 milhões. Gente, a Índia é o país que mais preocupa do ponto de vista de crescimento de população no futuro. Por quê? Ah, Conte, não é a China? Não é a China, sabe por quê? A China tem um controle de população extremamente sério e eficiente. Você pode ter um filho só, depende de como é que é a situação da família, não sei o que. Lá então tem um governo forte, mão de ferro, então tem um controle. Por isso a China não preocupa do ponto de vista de população. Do ponto de vista de população em crescimento de cidades de forma desordenada, a Índia é o país que mais preocupa hoje. Aí vem, ó, Manila, Seul, Karachi, que é no Paquistão, Xangai na China. Por esse conceito, vocês veem que Xangai aparece aqui, ó, em 7º lugar. A 10ª aqui, por esse conceito, que é a primeira da América Latina e é no Brasil, é São Paulo, com 20 milhões de pessoas. São Paulo, quem conhece, todos nós, a maioria de nós conhece, que vai lá eventualmente ou vai com regularidade. São Paulo já não anda, você não consegue andar em São Paulo. É uma loucura. Não dá para você marcar um horário para chegar em algum lugar em São Paulo, porque você não sabe se vai chegar. É muito comum a gente convidar professores para vir dar aula aqui, ou quando a gente faz evento, e as pessoas perguntam, mas de São Paulo até Pouso Alegre, quanto tempo demora? Aí a gente fala assim, depois do túnel da Fernão Dias demora 2 horas. Ah, mas e até o túnel? Eu não sei quanto tempo vocês vão gastar para chegar até o túnel, não. Depende do trânsito de São Paulo, depende de onde você sai em São Paulo, depende da hora que você sai em São Paulo, depende da situação que você vai enfrentar para sair em São Paulo. Então é uma loucura. Agora imagine uma cidade que é o dobro de São Paulo, porque aqui Tóquio é o dobro de São Paulo. O território de Tóquio é mais do que o dobro, mas a densidade populacional, então, olha, Tóquio tem menos gente por quilômetro do que São Paulo. Significa que o povo de São Paulo está mais apertado do que o povo de Tóquio. Mas olha que loucura. Vocês já viram como é que funciona o metrô da cidade de Tóquio? E é um dos metrôs que é considerado
dos mais eficientes e pontuais do mundo. Mas sabe por que ele funciona bem? Clica aí, por favor, Ed. Olha que bacana isso. Se você ainda não sabe o que fazer da vida, aqui é uma profissão bacana lá em Tóquio, ó. Luva branca, presta atenção, olha a elegância. O povo está tentando entrar no metrô. Ó, essa é a profissão dos caras, eles empurram a galera para dentro do metrô. Esse aqui deve ser chefe, né? Porque está só olhando e não está ajudando. E o trem tá feio, até o chefe foi empurrar mesmo o negócio. Olha lá, moçada, ó. Vocês vão, mas vejam a educação. E esse deve ser o gerente, tá muito feio, porque ele nem aparecia aqui, agora que ele chegou. Ele vai arrumar o vestido da moça lá, ó. Presta atenção, ó. Viu? Que bacaninha. Imagina essa profissão aqui no Brasil. Ia ser uns caras com uns porretes desse tamanho assim, né? Não ia ter luvinha branca. E aí, mas ia ser bacana também, né? Porque o cara ia ficar parado aqui com o porrete assim, olhando para você, né? Você já entrava assim, filho. Entrava. Agora, gente, é que não tem. Mas imagina lá dentro desse vagão, você trabalhou o dia inteiro. Aí você está cansado, preocupado, com fome, dor de cabeça, sei lá o que, e você vai para sua casa. Um sujeito te empurra para dentro de um vagão de metrô, e lá dentro é o famoso lata de sardinha, porque imagina como é que essas pessoas que foram empurradas estão lá dentro. E eu fico pensando o seguinte, e na próxima estação o que vai acontecer? Porque não desceu ninguém. Então a gente vai crescendo, vai usando o recurso natural e não vai refletindo nas consequências. O terceiro elemento é o que eu chamo aqui de desenvolvimento tecnológico. Aqui, se a gente quiser situar um pouquinho na história, é muito fácil, né? Começou lá na Revolução Industrial, final da Idade Moderna, final da Idade Média, início da Idade Moderna, quando o homem deixou de produzir usando a sua força física e passou a produzir muito mais usando uma máquina movida a um combustível. Essa mudança tem consequências para a questão ambiental muito sérias que nos atingem até hoje. Primeiro, se eu antes produzia usando a minha força física e eu tirava a matéria-prima da natureza, era pouca matéria-prima, porque eu tinha pouca capacidade de produção, dependia da minha disponibilidade, da minha habilidade, da minha condição de trabalho. Se eu tenho uma máquina, olha só, de cara, a máquina produz mais, beleza, eu preciso de mais matéria-prima. Segundo, o combustível sai da natureza também, porque nós estamos falando fundamentalmente de carvão, mineral ou vegetal, para produzir vapor, para tocar uma máquina a vapor, que no começo eram os teares, a gente sabe disso. Então, olha, eu tiro mais matéria-prima e tiro combustível da natureza. E o conceito naquela época era: a natureza, o mundo, o planeta Terra é uma fonte inesgotável de recursos para nós, seres humanos. Então eu posso tirar o que for que o planeta repõe. Primeiro conceito errado. Segundo problema, o que sobra do processo produtivo, a humanidade pega e devolve para a natureza e fala assim: se vira. Só que o que sobra do processo produtivo está contaminado. A depender do processo produtivo, ali tem produtos químicos, tem tinta, tem óleo, tem graxa. Então não é eu tiro, vejam como é fácil da gente entender. Se eu tirar barro e cozinhar, esquentar, der um calor para deixar ele mais firme num pedaço de barro, eu faço um tijolo. Se eu pegar esse tijolo e jogar de volta na natureza, ele não causa problema nenhum. Ele só é terra ou areia em um estado diferente. Ele estava em forma de areia, eu aqueci, ele ficou duro, tá lá, beleza, eu devolvo. Vai chover, vai ventar, vai passar o tempo, uma pedra vai bater nele e tal, e ele vai desmanchando, mesmo que demore muito. E ele volta a fazer parte da natureza. Agora eu pego um pouco de terra, de barro, né, argila na verdade, dou uma cozinhada, fica duro, e aí eu passo tinta, cal, argamassa, gesso, massa corrida, sei que,
tinta lavada, pá, concreto, e aí depois o que sobra do meu processo de construção, de um pedaço de terra que eu cozinhei totalmente poluído por um monte de elementos, eu jogo fora, e isso vai detonar o meio ambiente, vai causar poluição. Por quê? Porque ele foi alterado por uma série de outros materiais que causam problema no meio ambiente. O cal, a tinta, o óleo, a graxa, o gesso, não sei o que, a mascorrida, o cimento que eu passei ali e por aí vai. Então, se eu tenho alguma coisa que eu devolvo e não causa problema, beleza. Quando eu devolvo e causa problema, aí já é uma situação que contribui para o desequilíbrio. E quando a gente soma muita gente morando na cidade e esse tal de desenvolvimento tecnológico, a gente chega numa situação chamada de consumo. E na verdade, o consumo que começa com eu vou atender a necessidade das pessoas, como tem muito mais gente, como tem muito mais gente morando na cidade, como tem muito mais gente morando na cidade e querendo muito mais coisas tecnológicas, a gente evolui do consumo, que é eu vou atender a necessidade, para o consumismo, que é ir além da necessidade. E é muito simples a gente entender isso, o ir além da necessidade. Vocês querem ver? Brincadeira, jogo rápido aqui. Quem já trocou de celular pelo menos uma vez na vida? Parece mentira, mas vocês não viveram essa experiência. Eu nasci num mundo onde não existia celular. Isso foi muito antes de Cristo, eu sei, tudo bem, não vamos ficar discutindo idade aqui. Mas olha, eu ainda acho que o mundo funcionava um pouquinho melhor. Celular deixa a gente mal educado. Vocês já prestaram atenção como é que celular deixa a gente mal educado? Vocês conhecem uma pessoa que atendendo o celular, estando de pé, fala baixo e fica parado? Vocês conhecerem, me apresentam, porque não tem. É mais ou menos assim. Eu desliguei aqui porque eu vou aumentar o volume da voz e é falta de educação, como eu já falei. Mas atende o celular e já começa assim: alô, ô filho, tudo bom? Que legal, como é que você vai? Tá tudo bem? Não, tô fazendo uma palestra pro povo aqui. Não, pedi licença pra eles, eu parei pra atender o telefone aqui, porque é muito importante. Vi que você tava ligando, é muito importante. Eu precisava, o povo tudo entende, todo mundo tem celular aqui, é bacana. Não, o povo muito bacana aqui. É negócio do Enem que eu tô fazendo aqui pra eles. Mas, não, pode falar, vai rapidinho, tem que fazer palestra. O povo tem que ir embora, tem que pegar celular depois, filho. Não tem. Não, é churrasco. Não, então depois na conversa. Pode levar todo mundo? Então beleza, vamos continuar a conversa. Dependendo de onde a pessoa estiver, é mais fácil eu gritar com ela e não gastar os meus créditos. Porque para que precisa gritar se eu estou falando no celular? Pode prestar atenção. E se você pegar uma pessoa, puser ela num lugar onde ela não consegue andar, deixar ela em pé e pedir para ela atender o celular, ela vai ficar que nem um bonecão do posto. Ela vai ficar mexendo assim, de desespero, se ela não puder andar. A gente conta as coisas para os outros. Eu estava numa loja outro dia, um cara entrou, tocou o celular dele, uma loja muito menor do que esse espaço aqui. Ele atendeu e começou a gritar: oi, do banco? Sei. Não, devolve meu cheque não, pelo amor de Deus, sem fundo, não, vai fechar minha conta amanhã, depois paga só mais esse, amanhã eu levo o dinheiro aí. Todo mundo estava ali, então sabia que o cara é um picareta, que ele contou para todo mundo que o cheque dele é sem fundo. Para piorar, ele virou para o cara da loja depois e falou: eu posso comprar com cheque pré-datado? Eu já tinha acabado nessa hora, eu fiquei esperando eu enrolar, comecei a olhar um bagulhinho lá, porque eu falei: quero ver o que o cara da loja vai falar agora. O rapaz da loja foi ligeiro, falou: nós não aceitamos cheque. Você falou para todo mundo que você é picareta, e aí você quer fazer uma picaretagem? Só carne é picaretagem. Então, vejam que loucura. A gente criou e vive num mundo hoje, onde nós temos necessidades criadas, que não são necessidades.
Quem aqui sabe o jeito certo de tomar banho? Ninguém sabe? Então é assim: você entra, abre o chuveiro, molha o corpo, fecha o chuveiro, fecha a água, se ensaboa, tal. Eu fico pensando nas mulheres lavando o cabelo, mas tudo bem, se ensaboa, lava o cabelo, pá, abre o chuveiro, tira o sabão, fecha o chuveiro. Quem faz isso? Sorte que só está filmando eu. E se vocês fizerem a pesquisa, vocês vão ver que quase ninguém faz isso. No inverno, então, não vamos nem conversar, tá? Vamos nem falar do inverno. Para não dizer do sujeito que entra, abre o chuveiro e primeiro ele fica lá assim, e tá a água descendo, ele tá pondo os dedinhos. Aí já vai aí um tempo para regular o bagulho. Aí ele entra no chuveiro e fica assim. Vou dar um desconto, porque eu sou casado com a minha primeira namorada há 31 anos, sou apaixonado por ela e tenho 2 filhas e uma neta. Então eu entendo um pouco do universo feminino. Eu vou dar um desconto para as mulheres quando tem que lavar os cabelos, tem toda uma série de cuidados e tal. Mas explica para mim 40 minutos para tomar um banho. Me prova que é necessário 40 minutos para tomar um banho. Então são necessidades que a gente criou. Hoje nós temos no Brasil mais linhas telefônicas de aparelho celular do que habitantes. O que significa que tem gente que tem 2, 3 linhas. Eu conheço um sujeito que tem 2 telefones celulares diferentes. Um ele fala com a esposa, o dia que ele misturar, eu já perguntei para ele: por que você não tem um diferente, um azul e um branco, um verde e um vermelho? Ele falou: porque ninguém pode desconfiar que é diferente, tem que ser tudo igual. Eu falei: como é que você sabe a hora que toca, velho? Ele falou: não, fica tranquilo. Então um amigo nosso outro dia que esqueceu o celular em casa. Vocês não têm noção do desespero do cara. Enquanto ele não conseguiu uma pessoa para ir lá pegar o celular e trazer para ele, ele não conseguiu fazer nada. Porque o foco dele estava: o que vai acontecer com o meu celular? Quem que deixa o celular acordado a noite inteira? Acordado ligado a noite inteira? Ninguém aqui? Ou vocês são tudo mentirosos? Ah, tá. Beleza. Por que o celular tem que ficar ligado a noite inteira? Mas ele pode deixar ele desligado, que ele toca. O meu pelo menos toca se estiver desligado. O despertador dele toca se estiver desligado. Mas veja, não faz sentido. A gente não desliga, a gente não larga do celular. Só estou brincando aqui um pouquinho com o celular para fazer vocês pensarem como é o reflexo disso, desse desenvolvimento tecnológico. E cada vez mais a gente vai criando novas necessidades. Tá? Alguém já viu um celular que sirva só para fazer ligação telefônica? No museu, no Google, no YouTube. Há muito tempo atrás. Tenta comprar um hoje para você ver se existe. Se entrar numa loja e falar assim: moço, eu quero comprar um celular que só telefona, a pessoa vai olhar para você assim e falar: nossa, vai ter de Virgínia aí. Que é isso, filho? O celular mais simples que nós temos aqui, vem com micro-ondas, faz pipoca, esquenta leite, serve para fazer derreter carne congelada, não sei o que. Ele tem memória, buzina, e liga. Não, ele liga também, mas deixa eu continuar falando as coisas. Quem sabe usar todas as funções do celular que tem? E olha que tem um geek aqui na frente e ele ficou quietinho. Eu pensei que a mão dele ia levantar. Aí pode vir uma pergunta idiota, né? Então por que você tem um celular cheio de função se você não sabe usar?
E a resposta imbecil eu já dei para vocês, é porque não existe um celular que não tenha isso tudo. Né? Gente, o último desabafo só para seguirmos em frente. Eu que sou, já falei mais ou menos, eu sou diante de Cristo. Quando o meu celular pergunta assim para mim, você já atualizou seus arquivos na nuvem? Mas me dá um desespero, galera. Que eu fico caçando nuvem assim. Nuvem é um negócio de fazer chover, e olha que tá difícil, né? E eu fico procurando, porque aí eu já acho que eu sou um cara muito tecnológico, já fico procurando uma nuvem que tenha uma entradinha USB para eu ligar meu celular lá nela. Que atualizar na nuvem, filho, não faz comigo não. Eu fui tentar fazer isso uma vez, eu não vou contar a história porque demora, depois a gente um dia toma uma, eu conto para vocês. Então são necessidades que foram criadas e aí a gente evolui do consumismo. Olha o resultado disso. É claro que eu formatei errado, né? Pelo jeito, mas o que interessa está aqui, ó. Por ano, isso aqui é um dado da ONU, tá certo? Que eu tirei agora, antes da gente vir conversar. De acordo com as previsões da ONU, o mundo vai produzir 120 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano até 2050. E vocês querem ver como é que isso é? Quem já trocou o celular, como eu perguntei para vocês, o que fez com o aparelho antigo? Eu dei para minha neta brincar, eu sei, o que fizeram com o aparelho antigo? Está numa gaveta guardado, vocês destinaram para o lugar correto, você trocou lá na operadora, ela ficou com o seu celular, então bacana, já pegou um desconto e deu uma destinação, mas eu tenho certeza que tem um monte na gaveta. Isso é lixo eletrônico. Bom, tá tudo ruim, tá totalmente desequilibrado. Isso eu tenho certeza que vocês já entenderam. Como é que resolve? E aí a humanidade precisou se reunir, começou isso em 72, numa conferência da ONU, na cidade de Estocolmo, na Suécia, para discutir esse desequilíbrio e buscar uma solução. E a solução foi apresentada em 1987, por isso que está ali entre aspas, porque essa é a tradução lá do site da ONU, do conceito original de desenvolvimento sustentável. Aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Está num documento chamado Relatório Nosso Futuro Comum. O conceito de desenvolvimento sustentável, a gente parte do seguinte princípio: nós, seres humanos, vamos continuar buscando melhor condição de vida. É inerente da nossa condição de seres humanos buscar a melhor condição de vida. O ser humano é um eterno insatisfeito, ele sempre quer mais, quer melhor, quer diferente, quer em outro lugar, quer que seja maior, mais bonito, mais. Então o mundo não vai parar de se desenvolver nunca. Eu preciso ter isso em mente, mas o mundo tem que se desenvolver considerando que os recursos naturais e ambientais que a gente tem hoje vão ser transmitidos na mesma quantidade, com a mesma qualidade para as gerações futuras. Hoje a gente nem usa tanto a expressão desenvolvimento sustentável, a gente usa a expressão sustentabilidade, que está até prevista numa lei aqui no Brasil. E aí quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, ou fala de sustentabilidade aqui, realmente para que vocês possam construir o argumento de vocês na redação, qualquer atividade para ser considerada sustentável, vai jogar em mim por parar? Não, pode continuar, moço? Você é gente boa, hein, cara? Imagina um homem desse tamanho, entra com a mesa nas costas, é melhor parar de falar, ué. Tá louco? Isso não é sustentável, viu? Mas olha, gente, tá aí, estão aí os 3 elementos da sustentabilidade. Uma atividade só pode ser considerada sustentável se ao mesmo tempo ela for ambientalmente correta, economicamente viável e socialmente justa. Portanto, a atividade que preserva o meio ambiente, que gera renda e que essa renda melhora a condição de vida das pessoas que estão envolvidas, essa é uma atividade sustentável. Está entre parênteses ali, vocês não precisam necessariamente discutir, mas se houver tempo e a depender da necessidade de vocês, inclui-se no socialmente justo a questão do culturalmente aceito. A atividade sustentável, ela tem que entender a cultura da pessoa que está trabalhando
e respeitado. Eu nunca vou ter uma atividade sustentável na Índia que não respeite o fato de que as vacas lá são sagradas, porque isso faz parte da cultura do hindu. Vai ser muito difícil na Índia a gente conseguir despoluir, a humanidade conseguir despoluir o rio Ganges. Por quê? Porque o pessoal que morre tem que jogar o corpo lá, muita gente, por uma questão sagrada, cultural, da religião deles. Então vai ser difícil de resolver isso. Vocês estão vendo como é que é importante? Mas fundamentalmente, tem que preservar o meio ambiente, tem que gerar grana, e essa grana que gera tem que melhorar a condição de vida das pessoas que estão envolvidas. Senão, não há desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade. Não tem ninguém na extensão aí, né? Depois pergunta se isso aqui vai para o site, porque aí facilita a vida deles. Podem continuar anotando, fiquem à vontade, só para depois pergunta, a gente dá informação aqui. Pessoal, aqui é só um exemplinho para ver para vocês que desenvolvimento sustentável existe de verdade. Olha só. O Brasil é pioneiro nisso. Vocês sabem, plástico é feito com matéria-prima principal do plástico é petróleo, e é a pior parte do petróleo. Você tira gasolina, tira óleo diesel, vai piorando, vai ficando pior, vai ficando pior. Quando sobra lá, você acha que não vai fazer mais nada, faz plástico. Então é péssimo isso, tá? Olha só que bacana o plástico verde, que é uma criação brasileira. É de cana-de-açúcar, que retira gás carbônico, que melhora o efeito estufa, que contribui para evitar o aquecimento global. E aí se produz o polietileno verde, que é a matéria-prima do plástico. E aí se fazem todos os produtos que você faz com plástico normal, você faz com plástico verde. E aí o cara compra o plástico verde e ele é 100% reciclável. Então ele já reduziu aqui. Como é que ele ajuda a reduzir? Olha, 200.000 toneladas de plástico verde por ano significam 500.000 toneladas a menos de gás carbônico de CO2 no ambiente, o que equivale à emissão de 500.000 automóveis, o que equivale a 123.000 famílias consumindo energia anualmente. Olha que fantástico! A produção de plástico verde hoje no Brasil, ela é 100% vendida, custa muito caro, e o povo da fábrica que desenvolveu isso está dando risada desse tamanho assim, de tanto que eles estão ganhando. Então veja, será que é sustentável? Está preservando o meio ambiente, porque não está usando mais petróleo, está usando cana-de-açúcar, que é absolutamente renovável, está deixando de poluir, está deixando de emitir CO2, está sequestrando CO2 durante a fase de crescimento da cana. É 100% reciclável, tem os mesmos produtos, diminui, equivale, retira. Olha só, gera dinheiro e melhora a condição de vida das pessoas que estão envolvidas. O produtor de cana ganha mais, ele tem garantia de vender a sua produção, o cara da fábrica gerou emprego, melhorou, pagou imposto, melhorou a condição de vida das pessoas. Essa é uma atividade absolutamente sustentável. Na lei, senão eu perco meu emprego se eu não falar alguma coisa de lei, de direito aqui, tá? Quando a gente estuda o direito, a gente tem uma hierarquia das leis. A principal lei de um país se chama Constituição Federal. Na nossa Constituição Federal, nós temos um artigo que trata exclusivamente meio ambiente. E a parte principal desse artigo, que a gente chama de caput, é essa que está aqui, olha. E diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Vocês estão vendo aquele conceito que eu passei para vocês de equilíbrio, como é que é fundamental? Bem de uso comum do povo, então de todos, e essencial a sadia qualidade de vida. Para eu ter qualidade de vida, eu preciso de meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tomem cuidado, qualidade de vida é um conceito que muitas vezes a gente associa a acesso a bens materiais. Não, qualidade de vida envolve estar vivendo num ambiente que seja ecologicamente equilibrado. Impondo-se ao poder público, a coletividade, o dever de defender e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então nós todos, além do poder público, temos que cuidar do meio ambiente para que as futuras gerações tenham acesso. Todas as vezes, se cair uma questão dessa para vocês, e vocês estiverem em frente a esta expressão,
futuras gerações saibam que, do ponto de vista de meio ambiente, se está dizendo de desenvolvimento sustentável. Quando eu faço uma referência às futuras gerações, imediatamente eu tenho que pensar em desenvolvimento sustentável. Aqui, uma proposta de solução. Então, como eu disse no começo, para ajudar vocês a construir um argumento em busca de uma solução. E vocês, melhor do que eu, sabem. Não apresentem proposições que foquem a responsabilidade no poder público. As proposições finais de vocês, nas redações do Enem, independente qual seja o tema, tem que envolver a sociedade. E olha, na questão ambiental, impondo-se a coletividade, já é dever da sociedade. Então, o que eu estou dizendo aqui é para a gente usar duas questões que, a partir do direito, são consideradas como princípios: o princípio da informação e o princípio da participação. Vou resumir o que está ali. Eu preciso de informação para poder fazer alguma coisa, para eu poder participar. Se eu não tiver informação, eu não participo. Mas eu preciso ter uma informação que seja útil, que seja possível ser transformada em conhecimento. Hoje a gente tem acesso à informação o mais amplo possível. Qualquer pessoa com um celular, com Wi-Fi, tem acesso a qualquer tipo de informação hoje no mundo, até as que não servem, as que não deveríamos, e por aí vai. O que eu preciso é selecionar a informação e transformar ela em conhecimento. Isso eu chamo de dar utilidade para a informação. E é só a educação que faz isso. É o que nós estamos fazendo aqui. Hoje a gente está numa atividade formal, né, de educação, para transformar informações em conhecimento. O sujeito, o cidadão de posse de conhecimento, ele tem condição de fazer escolhas adequadas, fazer escolhas conscientes. Eu sei qual é a consequência da atitude que eu vou tomar, então eu escolho tomar essa atitude sabendo da consequência. Eu estou consciente. Eu tomo banho de 45 minutos, eu sei que vai faltar água para muita gente. 1,1 bilhão de pessoas não têm acesso à água hoje, porque eu estou usando muita água. Eu sei, estou usando, então beleza, eu tenho que ter consciência de que vai faltar. Certo? Só a pessoa que tem a consciência, que tem a informação transformada em conhecimento, é que faz o que está definido lá no artigo 225, que é o puro exercício da cidadania. Eu pego o meu talento e coloco para ajudar a sociedade a construir um mundo melhor. Todo mundo aqui hoje vai sair daqui sabendo como é que deve tomar banho. Se a gente vai tomar banho do jeito certo, é outro papo, é a escolha de cada um. Mas a informação a partir de hoje vocês têm. E não é tão fácil assim, nossa, beleza, agora eu vou tomar banho tudo certo. Não é assim. Nunca mais vou trocar de celular. Não é assim, a gente sabe que não é. E vocês vão ver a consequência disso. Então fica aqui uma proposta de construção de soluções que sejam viáveis. Para a gente entender, só para ilustrar, para a gente ir encerrando aqui, para vocês ganharem a camiseta e o lanchinho, que é a parte que interessa. Esse aqui é um conceito muito interessante da questão ambiental e que a gente precisa dominar. Nós não podemos considerar ou fazer uma análise de qualquer temática ambiental sem considerar esse conceito aí, que é o de ciclo de vida de um produto. Ou seja, desde quando eu penso o que eu vou precisar para produzir, tudo que eu faço durante a produção, até quando ele não serve mais e o que eu vou fazer com esse produto quando ele não serve mais, incluindo aí etapas que eventualmente sejam de reuso, reciclagem e por aí vai. Então, desde que eu penso num produto até quando ele deixa de servir, é aqui, neste período chamado ciclo de vida, que eu tenho que pensar nesse produto. Só para vocês terem uma ideia, pensando em ciclo de vida, o que vocês acham que é mais amigável para o meio ambiente? Lata de alumínio ou garrafa de vidro? Eu não estou falando da cerveja que vai dentro, estou falando só da embalagem, tá? Lata de alumínio ou garrafa de vidro? Considerando o ciclo de vida, garrafa de vidro, porque eu posso usar ela muitas e muitas e muitas e muitas e muitas mais vezes do que a lata.
mesmo considerando que eu vou ter que lavar aquela garrafa ao longo da vida útil dela. É muito melhor isso, causa muito menos impacto negativo no meio ambiente do que reciclar a lata de alumínio e produzir uma nova lata. É muito louco isso, né? Então, para tornar concreto, olha o que custa para o meio ambiente nessa condição de ciclo de vida, ó. Uma calça jeans, fizeram até propaganda ali, como está gravando, eu não vou falar o nome da calça jeans, para não ficar fazendo propaganda, porque eles nunca me deram na calça jeans, esse povo, tá? Mas eles estão considerando que uma calça jeans dura 2 anos, tá? Olha, começa com o quê? A produção do algodão, depois a produção do tecido, fabricar a peça, transportar e distribuir para a loja, o consumidor usar e depois dar um fim adequado para ela. Aqui tem emissão de carbono, consumo de energia, que a gente não consegue visualizar muito, mas vamos ver quanto que essa calça jeans consumiu de água no seu período de vida. 3.480 litros de água custa para o planeta uma calça jeans durante 2 anos. Quem vai parar de usar calça jeans? Ninguém, né? Mas agora a gente já sabe, a gente tem que pensar. Se eu lavar menos, usar mais, se eu tiver não sei o que, e isso é uma calça que, ó, tranquilo, porque aqui se eu pegar essa que é estonada, a outra que agora é mania, que tem rasgada, que não sei o que, vai aumentar mais, porque esses processos todos usam muito mais água. Falei para vocês agora há pouco, olha, é um argumento fantástico. Cada $1 investido em tratamento de água, porque saneamento básico fundamentalmente é tratar a água, economiza 4 de saúde. É muito simples vocês entenderem isso. Vocês conhecem algum político que vai fazer uma campanha falando assim: eu não vou mais construir hospital, eu vou construir estação de tratamento de esgoto? Vocês acham que ele vai se eleger? Nunca. Estação de tratamento de esgoto é feia e fedida. O hospital é lindo, cheio de gente, bonito, branquinho. Olha, ambulância, faz barulho, SAMU, dependendo do lugar, chega helicóptero, é um negócio fantástico. O povo ama isso. Aí gente falou, vou construir um hospital. Era 4 vezes mais barato ele construir estação de tratamento de esgoto e ia ser muito melhor para a saúde da população. O dia que vocês acharem esse político, vocês podem me apresentar ele. Não existe e a gente não vai votar nele. Por quê? Porque a gente não sabe. Está vendo o lance da informação e da atitude? Do exercício da cidadania? Eu preciso saber disso para eu poder fazer a escolha adequada. E, gente, é muito doido. É muito melhor investir em saneamento do que em hospital. Está aí a prova. Isso é dado da ONU, comprovado no mundo inteiro. Por que a gente precisa repensar? Tem um conceito que é desde 1986, tem uma ONG que discute esse conceito, que é o conceito de dia de sobrecarga da Terra. É o seguinte: quando é que os recursos que a gente precisa para viver e que a Terra dá condição de fornecer para a gente de maneira autônoma, sem a nossa interferência, acabam? Cada ano é mais cedo. É um conceito muito simples. Quando é que a gente entra no cheque especial? Quando é que acabou tudo que a Terra me fornece? O ano passado, esse ano, 29 de julho. Quando isso começou a ser pensado lá na década de 70 e controlado, terminava dia 30, dia 28 de dezembro, ou seja, você passava o ano inteiro, 1, 2 dias no vermelho. A gente está passando metade do ano no vermelho. Metade do ano. Isso tem a ver, para quem depois quiser fazer, aqui não dá tempo, com a sua pegada ecológica. Quanto que o seu padrão de vida custa de recurso natural para o planeta? É só jogar. Aqui do lado eu estou no site do WWF, né? Você joga aqui nome, e-mail e telefone, e aí você pode calcular a sua pegada ecológica. Você jogar na internet, tem pegada ecológica para tudo, calculador de pegada ecológica para tudo quanto é lá. Eu gosto do WWF, e se vocês quiserem fazer a que é oficial, é a do
Global Footprint Network, está aqui, ó, que é uma ONG internacional que é a que pensa essa questão. O que é legal é o seguinte: se você se cadastrar lá com o nome, telefone e e-mail e aceitar, depois ele te manda análise. Então, fundamentalmente, a sua pegada ecológica tem a ver com o seu consumo de alimento, de produto eletrônico, seu padrão de casa, viagem, transporte e consumo. E aí vem, acho que revista, questões eletrônicas, algumas coisas assim. E no final ele analisa e fala: olha, você está gastando muito mais aqui com alimentação. Reveja o seu conceito de alimentação. Olha, a sua pegada é muito forte, porque você viaja muito, então revê isso, muda, usa transporte público. Olha, a sua casa ou o seu consumo é muito legal, e ele te dá dicas para você repensar o seu padrão de vida. Galera, isso aqui só prova o que eu passei esse tempo todo falando para vocês. A nossa situação é de total desequilíbrio. Nós precisamos fazer alguma coisa, e essa alguma coisa chama sustentabilidade, senão o bicho vai pegar. O desequilíbrio vai chegar a um ponto tal que não tem volta. É uma discussão muito séria hoje na questão ambiental, é essa, que a gente está na beira do abismo. Ainda dá tempo da gente reverter a situação e voltar a uma situação de maior equilíbrio, de melhor condição de vida, mas nós estamos muito próximos de cruzar esse limite, e aí não tem volta. E isso é extremamente sério, extremamente sério, tá bom? Quero agradecer. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma consideração, alguma crítica, eu estou aberto para discussão.